Milionário vê enfermeira dançando com seu filho em cadeira de rodas, e o que ele faz a deixa completamente surpresa. Rafael entrou no hospital com o mesmo peso no peito de sempre. Tinha virado rotina visitar Lucas nas sessões de fisioterapia. Mesmo sendo um homem que podia comprar qualquer coisa, não conseguia comprar o que mais queria: ver o filho correr de novo. 1 ano atrás, Lucas caiu de bicicleta enquanto descia uma rua perto de casa. Estava sem capacete, empolgado com a nova bike. A queda foi feia. Depois da cirurgia, veio a notícia que Rafael jamais esqueceu. O médico disse as palavras como se fosse só mais um dia no trabalho, mas para ele o mundo parou. Seu filho perdeu os movimentos das pernas. Desde aquele dia, Rafael tentou de tudo. Consultas caras, fisioterapeutas famosos, clínicas fora do país. Nada adiantava. Lucas se calou. O menino sorridente virou alguém quieto, apagado. Rafael, que já estava tentando se levantar da morte da esposa, agora vivia por obrigação. O riso sumiu da casa deles. E ele, que tinha feito fortuna com tecnologia, só olhava para as telas sem se importar mais. Mas naquela manhã, tudo mudou. O corredor do hospital estava mais silencioso do que o normal. Rafael andava distraído, com a cabeça longe. Chegou mais cedo que o habitual. Quando se aproximou da sala de reabilitação, ouviu um som diferente. Música. Baixinha, saindo de um celular, talvez. Curioso, ele encostou na porta entreaberta e olhou para dentro. Ali estava Lucas, na cadeira de rodas, com os braços levantados e um sorriso largo no rosto. Ele sorria mesmo. Estava rindo. Na frente dele, uma mulher girava de leve, como se dançasse num palco só deles. Era uma dança, meio boba, improvisada, mas sincera. Ela segurava as mãos dele e rodava junto, puxando os braços do menino e batendo palmas no ritmo da música. Os dois se olhavam como se estivessem numa brincadeira que só eles entendiam. Rafael ficou ali, parado. Por um momento, achou que estava sonhando. Lucas gargalhava. Fazia meses que ele não ouvia aquele som. A mulher dançava com naturalidade. Nem percebeu que estava sendo observada. Tinha o cabelo preso num coque bagunçado, usava jaleco branco com uma caneta pendurada no bolso e o crachá meio virado. Era uma enfermeira. Rafael não conhecia ela. Já tinha visto tanta gente entrar e sair daquele hospital que nem lembrava mais os nomes. Mas aquela mulher, ela era diferente. Depois de alguns segundos, ela notou a presença de Rafael. Parou, a dança aos poucos, ainda sorrindo, como se estivesse num mundo onde não dava para sentir vergonha. Olhou para ele com um ar meio surpreso, mas não se intimidou. Abaixou o volume do celular e olhou para Lucas. "Teu pai chegou, campeão", ela disse, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Lucas virou o rosto para o pai com os olhos brilhando. "Pai, a Carol me ensinou a dançar sentado", ele falou empolgado, ainda rindo. "A gente dançou uma música do filme que a mamãe gostava." Rafael deu um passo para dentro da sala, sem saber direito o que dizer. O peito dele parecia apertado, mas não de tristeza como nos últimos meses. Era outra coisa. Aquilo o pegou de surpresa. Não era a dança. Era a conexão. A leveza. Ele olhou para Carol, ainda meio sem jeito. "Oi, eu sou o Rafael, pai do Lucas", ele falou, estendendo a mão. Ela limpou as mãos na calça do uniforme e apertou a dele, firme. "Carolina. Mas aqui todo mundo me chama de Carol mesmo." O silêncio. Veio rápido, mas não foi desconfortável. Rafael olhou para o filho que ainda estava animado e depois para ela. "Faz tempo que eu não vejo ele assim." Carol deu um sorriso sincero. Ele só precisava lembrar como era brincar de novo. Essa frase ficou martelando na cabeça dele. Simples, direta, mas cheia de verdade. Era isso. Enquanto Rafael tentava resolver tudo com dinheiro, viagens, clínicas, de ponta, aquela mulher tinha feito o filho dele rir, usando uma música no celular e um pouco de atenção. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" ele perguntou, tentando parecer casual. "Pouco mais de 2 meses. Fiquei um tempo afastada antes de vir para cá. Tava resolvendo umas coisas pessoais." Ela não entrou em detalhes.
Rafael percebeu que tinha um cansaço no olhar dela, como se ela também tivesse atravessado uns dias difíceis. Mas ao mesmo tempo, tinha algo forte ali. Uma energia diferente. Como se, mesmo cansada, ela ainda escolhesse sorrir. Lucas interrompeu os dois. Pai, posso dançar com ela de novo amanhã? Rafael deu uma risada, ainda meio surpreso com tudo o que tinha visto. Claro, filho, você dança quando quiser. Carol sorriu, se abaixou na frente de Lucas e disse, fechado. Mas só se você prometer que vai cantar comigo também. Lucas fez um sinal de positivo com o polegar e bateu palmas. Na saída, Rafael olhou para trás. Carol estava guardando as coisas, ainda com o mesmo jeito leve. Aquela cena ficou na cabeça dele pelo resto do dia. Era só uma dança, mas para ele, parecia que o mundo tinha mudado de cor. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que algo bom podia acontecer. O dia seguinte chegou com céu limpo, mas Rafael nem notou. Estava sentado na beira da cama, com o celular na mão, olhando para o nada. O quarto dele era enorme, silencioso, com janelas que iam do chão ao teto. Tinha uma vista bonita da cidade, mas ele não via beleza em mais nada. O tempo passava, e ele nem sabia se era terça ou quinta. Desde o acidente, ele meio que virou um fantasma dentro da própria casa. Saía para cuidar das empresas, voltava, tomava banho, comia qualquer coisa sem gosto e ia dormir. Era um ciclo sem emoção. Quando a esposa morreu, 1 ano antes, ele sentiu como se tivessem arrancado uma parte dele. Mas o que realmente matou, o resto foi ver o filho sem andar, sem reagir, sem vontade. E agora, ver o menino sorrir do jeito que sorriu ontem, dançando com a enfermeira. Aquilo mexeu com ele, de um jeito que ele ainda não entendia. Naquele mesmo dia, Rafael não foi direto para o trabalho. Pegou o carro e dirigiu até uma cafeteria pequena, quase escondida numa rua de bairro. Era o tipo de lugar que ele nunca ia. Pediu um café e sentou, numa mesa do canto. Pegou o celular e ficou encarando a tela bloqueada. Tinha uma foto ali. Ele, a esposa e Lucas, num parque. Foi a última viagem antes do acidente. Todo mundo sorrindo. Naquele dia, Rafael achava que a vida estava perfeita. O que ele não sabia era que a esposa já sentia um mal-estar estranho fazia um tempo, mas não tinha contado nada. Achou que era só cansaço. Ela morreu de repente, numa manhã qualquer. Acordou mal, passou mal no banheiro e não deu tempo nem de chamar uma ambulância. Rafael estava fora, numa reunião. Quando chegou no hospital, já era tarde. Ele segurou a mão dela sem acreditar. Ficou sentado ali, parado, com a cabeça girando. E depois disso, veio o acidente de Lucas. Tudo em menos de 3 meses. Como se o mundo tivesse desabado de propósito. Enquanto isso, Carol também começava o dia dela. O despertador tocou às 6. Ela desligou rápido e ficou deitada, encarando o teto do quarto pequeno. Não tinha ninguém ali. Só silêncio. Um relógio antigo fazia tic-tac num canto. Ela se virou devagar e olhou para o porta-retrato na mesinha. Era uma foto dela com a mãe, tirada no Natal passado. As duas estavam de avental, cheias de farinha na cara, rindo com uma travessa de rabanada nas mãos. A mãe dela era a base de tudo. Criou Carol sozinha, trabalhou em 3 empregos para que ela pudesse estudar, correr atrás do sonho de virar enfermeira. As duas eram parceiras, quase melhores amigas. Mas agora, Carol só via a foto. Porque a mãe não estava mais ali, leucemia. A palavra que a médica usou parecia coisa de filme. A mãe começou a se sentir cansada, a perder peso. Quando foram ver, já estava avançado demais. Foi tudo muito rápido. Carol largou o antigo emprego para cuidar dela em casa. Foram semanas difíceis. Dor, medo, esperança e depois, o fim. A mãe morreu há só 9 dias. E mesmo assim, Carol estava lá, no hospital, sorrindo, dançando com um menino que não andava, tentando fazer alguém feliz. Porque ela sabia que se parasse, desabava. Depois de tomar banho, Carol se arrumou no automático. Pegou o jaleco, o crachá, prendeu o cabelo e saiu.
Passou no mercadinho da esquina, comprou um suco e um pão de queijo para comer no caminho. No ônibus, ficou olhando pela janela, ouvindo música no fone de ouvido. As músicas que ela costumava ouvir com a mãe agora pareciam ter outro peso. Mesmo as mais alegres deixavam um aperto no peito. Chegando no hospital, cumprimentou os colegas, sorriu como sempre, mas ninguém sabia da verdade. Só a chefe imediata dela sabia da morte da mãe. Carol não quis contar para mais ninguém. Não, queria olhares de pena. Preferia fingir que estava tudo bem. Quando encontrou Lucas na sala de fisioterapia, o menino abriu um sorriso enorme. Carol, trouxe a música de novo? Ele perguntou, animado. Claro, mas só se você prometer que vai cantar comigo dessa vez. Ela falava com leveza, mas por dentro carregava um peso enorme. Lucas segurava a mão dela como se ela fosse uma amiga antiga. E isso ajudava. Ajudava muito. Ajudava a não cair. No mesmo horário, Rafael ainda estava na cafeteria. Ligou para o hospital para saber como estavam as coisas com Lucas. A secretária disse que o menino estava rindo com a enfermeira nova. Rafael desligou devagar. Ficou olhando para o nada por mais alguns segundos. Pegou as chaves e foi até o carro. Mas ao invés de ir para o escritório, dirigiu até o cemitério. O túmulo da esposa ficava embaixo de uma árvore grande, cheia de folhas secas ao redor. Ele não ia lá com frequência. Não gostava do lugar. Parecia que quanto mais ficava ali, mais sentia raiva por tudo que tinha perdido. Mas naquele dia, algo o empurrou para lá. Ficou em pé, olhando a foto dela na lápide. A mulher que ele amava. A mãe do filho dele. E ali, pela primeira vez em muito tempo, ele falou em voz alta. Ele dançou ontem, com uma enfermeira. Tava sorrindo. Você precisava ver. Ficou um tempo ali, sem chorar, sem se mover, só sentindo o vento. A vida estava andando, mesmo que ele não quisesse. E talvez ele tivesse que aceitar isso. Enquanto isso, Carol, ao fim do turno, trocou de roupa, pegou o ônibus de volta para casa e parou no mesmo lugar de sempre. O cemitério do bairro. Sentou no banquinho de frente para o túmulo da mãe. Não. Levou flores. Levou silêncio. E um pacote de bolacha recheada, do tipo que a mãe adorava. Teve um menino hoje que me fez rir, mãe. Ele é especial. E parece que a gente se entende. Acho que você ia gostar dele. Ficou ali mais de 1 hora, até o sol começar a cair. Depois se levantou, pegou o pacote, guardou no bolso e foi embora. Tava cansada, mas leve. Mesmo com toda a dor, ela sabia que ainda tinha força para dar. E do outro lado da cidade, Rafael voltava para casa em silêncio. Mas dessa vez, sem aquele peso tão sufocante. Não entendia o porquê. Só sabia que algo dentro dele tinha começado a mudar. Na manhã seguinte, Rafael chegou no hospital antes do horário da fisioterapia. Não falou com ninguém na recepção. Não tomou café. Não atendeu ligação do escritório. Parou o carro no mesmo lugar de sempre e foi andando direto até a sala onde Lucas costumava fazer os exercícios. Dessa vez, não era para ver o filho dançar. Era para falar com ela. Tava nervoso, mas não sabia explicar o motivo. Talvez porque fazia tempo que não tentava puxar assunto com ninguém. Ou talvez porque aquela mulher mexeu com ele de um jeito diferente. E não era só por causa do que fez com Lucas. Era algo mais. Um jeito dela olhar, sorrir, estar ali, mesmo cansada. Chegando no corredor, viu Carol saindo de uma sala com um prontuário na mão. Ela estava concentrada, andando rápido. Rafael respirou fundo, ajeitou a camisa e chamou. Carol. Ela virou na hora. Parecia surpresa, mas não desconfortável. Oi, o Lucas tá bem, viu? A gente se encontrou rapidinho hoje. Ele disse que você vinha mais tarde. Eu sei. Na verdade, eu vim agora só pra falar com você. Ela levantou uma sobrancelha. Ficou em silêncio por um segundo. Comigo? Rafael assentiu, pouco sem jeito. Se você tiver 1 minuto, claro.
Ela olhou em volta. Conferiu o relógio no pulso. Tenho. Quer sentar ali fora? O banco perto do jardim? Os dois saíram do prédio principal e foram até um banco de madeira debaixo de uma árvore. Era um lugar simples, com umas flores plantadas no chão e o barulho distante dos carros. Sentaram lado a lado, mas com um espacinho entre eles. Rafael estava com as mãos entrelaçadas. Carol ficou olhando as flores. Olha, eu queria te agradecer. De verdade, ele começou. Eu sei que deve ouvir isso direto, mas ontem, o que você fez com o Lucas foi mais do que especial. Carol deu um sorriso leve. Eu só dancei com ele. Não foi nada demais. Pra você pode não ser, mas ele não ria daquele jeito há meses. Você conseguiu algo que nenhum terapeuta conseguiu. Nem eu. Ela respirou fundo. Pensou um pouco antes de falar. Às vezes, a gente só precisa de um momento diferente para lembrar quem a gente era antes da dor. Rafael ficou em silêncio por um instante. Aquela frase bateu fundo nele. Você sempre trabalhou com crianças? Perguntou. Quase sempre. Já passei por outras áreas, mas com criança é diferente. Elas não disfarçam. Se tão felizes, mostram. Se tão com raiva, mostram também. E eu prefiro assim. Ele assentiu, olhando para o chão. E por que veio para esse hospital? Carol deu uma risada curta, meio sem graça. Porque era o que tinha. Eu tava precisando recomeçar. Rafael virou o rosto para ela, curioso, mas respeitando o silêncio. Desculpa se eu tô sendo invasivo. É que você parece ter passado por muita coisa. E mesmo assim, tá sempre sorrindo. Ela olhou para ele. O sorriso sumiu por um instante. Faz 9 dias que minha mãe morreu. A frase veio seca, direta. Rafael sentiu um soco no estômago. Desculpa, eu não fazia ideia. Tá tudo bem, quase ninguém sabe. Eu não contei, preferi não virar o assunto da hora no hospital. Ele ficou em silêncio. Não sabia o que dizer, mas Carol não parecia brava, só cansada. Ela mexeu nas unhas, olhou pro chão. Minha mãe era tudo pra mim. Trabalhou em 3 empregos pra eu estudar. Sempre dizia que queria me ver fazendo o que eu amava. Quando ela ficou doente, larguei tudo pra cuidar dela. E agora eu só tento continuar. Rafael se mexeu no banco, inquieto. Aquilo tudo era demais. Ele sentia como se estivesse olhando pra alguém que, mesmo quebrada por dentro, ainda achava forças pra ajudar os outros. Você é forte. Carol riu, mas sem alegria. Não, eu só não tenho escolha. Ele olhou nos olhos dela. Mesmo assim, isso tem valor. Ficaram quietos por alguns segundos. Um silêncio que não pesava. Parecia mais um espaço de respeito entre 2 mundos quebrados. E você? Ela perguntou, virando de leve para ele. Tá tudo bem mesmo? Ele sorriu de canto. Faz tempo que não tá. Desde que minha esposa morreu, parece que tudo desmoronou. E depois veio o acidente do Lucas. Eu me perdi. Não sei nem se sou o mesmo cara de antes. E você tenta seguir em frente por ele. É, mas nem sempre consigo. Ontem, vendo ele rir com você, foi como se o mundo voltasse a girar um pouquinho. Carol olhou para ele, com um olhar que não era de pena. Era de entendimento. Um tipo de conexão muda, como se ela dissesse sem falar. Eu sei como é. Lucas é especial. Eu senti isso na primeira vez que vi ele. Mas ele também sente quando tem alguém por perto de verdade. E com você, dá pra ver que tem amor. Mesmo com a dor toda, ele sente. Rafael não segurou o sorriso. Você fala com tanta clareza, como se já tivesse vivido 1000 vidas. Talvez tenha. Ou talvez só tenha aprendido a ouvir mais do que falar. Os dois riram, e pela primeira vez, o riso veio leve. Natural. Não forçado. O celular dela vibrou. Carol olhou a tela. Tenho que voltar. Mas foi bom conversar com você. Rafael levantou junto com ela. Foi mais do que bom.
Foi necessário. Ela deu um aceno com a cabeça, ajeitou o cabelo e começou a andar de volta para o prédio. Rafael ficou ali por alguns segundos olhando ela se afastar. Não era uma mulher comum. Era alguém que tinha enfrentado a dor de frente e, mesmo assim, conseguia passar leveza para os outros. Ele não sabia o que vinha a seguir, mas sabia que queria estar mais perto dela, muito mais perto. Naquela semana, algo diferente começou a acontecer. Não foi de um dia para o outro, nem com anúncio, nem festa. Foi devagar, como quando a luz do sol começa a entrar pela janela bem cedinho e só depois você percebe que o quarto clareou. Lucas estava mais falante. Começou a chegar no hospital perguntando pela Carol. Às vezes queria ir até antes do horário. Estava ansioso pelas sessões, coisa que nunca tinha acontecido antes. Rafael notou logo. Aquela rotina de ficar esperando na recepção, olhando para o celular, foi mudando. Agora ele ficava de olho pelo vidro da sala de fisioterapia, observando o filho se divertir enquanto fazia os exercícios. Era um tipo de alegria silenciosa que ele ainda estava aprendendo a lidar. Carol, como sempre, chegava com uma energia que parecia não caber dentro dela. Mesmo cansada, com o rosto meio abatido, o olho meio inchado, ela vinha com um jeito que contagiava. Inventava brincadeiras, colocava música no celular, trazia objetos diferentes para estimular os movimentos de Lucas. Um dia foi uma bola, no outro umas argolas coloridas, depois uma caixa cheia de figuras para eles montarem histórias. Numa dessas sessões, Carol trouxe uma ideia nova. Pediu para Lucas segurar uma bexiga com as 2 mãos e tentar levantar acima da cabeça. Ele tentou, fez força, travou o braço no meio e reclamou. Tá difícil. Mas você não tá sozinho nessa, ela disse. Vamos fazer juntos. Ela se ajoelhou ao lado dele, colocou as mãos por baixo das dele e empurrou devagar, junto com ele. Quando a bexiga chegou lá em cima, Lucas soltou uma risada alta. Consegui. Você consegue mais do que imagina, sabia? Na porta, Rafael apertou o punho, como se estivesse segurando alguma coisa dentro do peito. Era gratidão. Era esperança. Era algo que ele já tinha esquecido como era. Depois da sessão, Lucas veio animado no colo do pai, contando tudo. Pai, hoje eu consegui mexer o braço melhor. E a Carol disse que minha perna mexeu um pouquinho ontem quando eu me estiquei para pegar o cubo. Rafael olhou para Carol, que estava guardando os materiais no canto da sala. Ela deu um sorriso de canto, como se dissesse, é só o começo. Naquela noite, Rafael chegou em casa diferente. Sentou com Lucas na mesa da cozinha. Jantaram juntos. Riram vendo um vídeo bobo no celular. Depois de colocar o filho para dormir, ele ficou olhando o quarto por uns minutos. Os brinquedos que estavam parados há meses agora estavam fora da caixa. O menino voltava a viver. E ele também. Enquanto isso, Carol terminava o plantão com os pés doendo e a cabeça cheia. Mas quando entrou no ônibus, tinha uma paz dentro dela. Era estranho. Mesmo com o luto ainda fresco, mesmo com a saudade gritando, ela sentia que estava fazendo algo certo. Não era só sobre trabalho. Era sobre conexão. Era sobre cuidar de alguém de verdade. Do outro lado da cidade, Rafael abriu o laptop e ficou encarando a tela por um tempo. Não era para ver planilhas nem responder e-mails. Ele abriu uma aba e pesquisou sobre fisioterapia infantil. Queria entender o que mais podia fazer por Lucas. Leu sobre terapias com música, hidroterapia, até sobre cães treinados para estimular movimentos. Tinha coisas que nunca tinha ouvido falar e pela primeira vez sentiu vontade de tentar mais. Uma vez. No dia seguinte, quando chegou ao hospital, levou um violão pequeno. Rafael não sabia tocar bem, mas lembrava de algumas músicas simples. Pediu autorização e entrou com ele na sala de fisioterapia. Hoje, a sessão vai ser em trio, ele disse, sorrindo. Carol ficou surpresa, mas adorou. Lucas então nem se fala. Pai, você vai tocar? Vou tentar. Mas sem rir, hein? Sentaram no chão. Carol ajudou Lucas a bater palma no ritmo.
Rafael tocou uma versão torta de O Leãozinho, e os três começaram a cantar juntos. Não foi um show, não foi perfeito, mas foi de verdade. Depois disso, outras sessões passaram a ter esse toque especial. Teve uma em que Carol levou panos coloridos e fez uma espécie de ciranda com Lucas. Outra vez, Rafael trouxe um livro de histórias antigas que ele lia para Lucas quando ele era menor. Carol leu em voz alta, imitando vozes engraçadas dos personagens. O menino ria tanto que mal conseguia respirar. Cada sorriso, cada pequeno movimento, era como se alguém acendesse uma luzinha no fundo do peito de Rafael. Era a esperança voltando. Era a vida voltando. Num dia chuvoso, quando todos achavam que Lucas ia chegar desanimado, ele apareceu com uma surpresa. Um desenho. Fiz para Carol e para o papai. Era uma folha cheia de rabiscos, mas dava para ver os três ali. Ele na cadeira de rodas, Carol com jaleco, Rafael com um violão, e os três de mãos dadas. Carol quase chorou. Rafael ficou sem palavras. Só guardou o desenho com cuidado na pasta onde colocava documentos da empresa. Como se aquilo fosse mais importante que qualquer contrato milionário. Os médicos também começaram a notar a mudança. A recuperação de Lucas estava num ritmo diferente. Pequenas reações nas pernas, respostas musculares. Ainda não era garantia de que ele voltaria a andar, mas já não era impossível. E isso para Rafael era tudo. À noite, ele mandou uma mensagem simples para o celular de Carol, que ele tinha pegado num dia em que ela esqueceu o crachá. Obrigado, por devolver o riso dele. Carol leu a mensagem sentada no sofá de casa, com uma caneca de chá na mão. Olhou pro nada por um tempo, depois respondeu. Ele devolveu um pedaço meu também. E foi assim que, sem pressa, sem promessas, sem planos, começaram a se curar juntos. Um passo de cada vez. Era domingo. Um daqueles dias em que o silêncio da casa parece mais pesado que o normal. Rafael acordou cedo, mesmo sem despertador. Lucas ainda dormia no quarto ao lado. Ele ficou um tempo olhando para o teto, pensando em tudo o que vinha acontecendo nos últimos dias. Era estranho sentir esperança de novo. Mas era bom. Desceu pra cozinha, passou um café, fez umas torradas. O cheiro foi invadindo os cômodos. Minutos depois, ouviu a voz do filho chamando lá de cima. Pai. Rafael subiu devagar. Empurrou a porta do quarto com cuidado. Bom dia, campeão. Lucas estava sentado na cama, com o cobertor puxado até o peito, os olhos ainda inchados de sono. Tô com fome. Já fiz o café. Quer ajuda para descer? O menino assentiu. E o pai foi até ele, pegou no colo com o jeito de quem já fazia isso naturalmente. Desceu com ele nos braços e colocou na cadeira. Sentaram juntos à mesa. Rafael colocou manteiga nas torradas dele, passou requeijão nas próprias. Tomaram café em silêncio por um tempo. Depois de alguns minutos, Lucas ficou olhando para o pai, com um olhar meio sério. Daqueles que a criança faz quando tá guardando alguma coisa importante. Pai, você acha que a mamãe ia gostar da Carol? Rafael engasgou de leve com o café. Deixou a xícara na mesa. Olhou bem pro filho. Por que essa pergunta? Sei lá, é que eu gosto muito dela. Tipo, muito mesmo. E eu fico pensando, se a mamãe ia ficar triste por causa disso. Rafael ficou sem saber o que dizer por um momento. Olhou pro filho. Ele não estava brincando. Era sério. Era uma confissão que vinha do fundo, dessas que criança só faz quando confia de verdade. Ah, mamãe ia amar a Carol, filho. Lucas baixou os olhos, mexeu nas mãos. É que, às vezes eu fico com medo de esquecer da mamãe. Mas quando eu tô com a Carol, eu sinto um calor aqui dentro. E é igual quando a mamãe me abraçava. Você acha que isso é errado? Rafael se levantou da cadeira, ajoelhou do lado do filho, olhou nos olhos dele. Não, não é errado. Você nunca vai esquecer da mamãe. Eu também nunca vou. Mas sabe, tem pessoas que chegam na nossa vida e ajudam a gente a lembrar o que é carinho, o que é amor.
Isso não apaga ninguém. Só mostra que a gente ainda consegue sentir. Lucas respirou fundo, aliviado. Então posso contar um segredo? Claro. Se um dia você quiser namorar a Carol, eu acho que ela ia ser uma boa mãe pra mim. Rafael não esperava por aquilo. Sentiu o coração bater mais forte. Engoliu seco. O menino estava mesmo abrindo a alma. Por que você acha isso? Porque ela me entende. Ela me escuta. Ela ri das minhas piadas, mesmo quando não são engraçadas. E quando ela segura minha mão, parece que tudo vai dar certo. Rafael passou a mão no cabelo do filho, emocionado. Ficou ali, ajoelhado, tentando segurar a lágrima que teimava em cair. Lucas olhou para ele com aqueles olhos grandes, sinceros. E você, pai? Você gosta dela? Rafael ficou em silêncio. A pergunta foi simples, mas ele sentiu como se o mundo parasse por um segundo. Pensou em tudo que viveu com Carol até ali. As conversas, os olhares, os silêncios compartilhados. Pensou na leveza que ela trazia, no jeito que ela cuidava do Lucas, no jeito que fazia ele sentir vontade de ser melhor. Eu acho que sim, filho. Eu gosto dela. Gosto muito. Lucas deu um sorriso meio tímido. Então, talvez a gente possa ser uma família de novo, né? Aquelas palavras bateram forte. Rafael puxou o filho para um abraço, com força. Ficaram ali, abraçados, por um tempo que parecia parar o mundo. Mais tarde, no hospital, Carol percebeu algo diferente no jeito de Lucas olhar para ela. Era como se ele quisesse dizer algo, mas ainda não sabia como. Durante a sessão, ele ficou mais falante, contou piadas, mostrou uma música nova no celular. Você é a minha pessoa favorita aqui, ele soltou de repente, no meio de uma brincadeira com cubos. Carol olhou surpresa, mas sorriu. E você é meu pequeno raio de sol. Rafael observava tudo da porta como sempre, mas agora com um coração diferente. Um coração que começava a aceitar que talvez a dor não fosse o fim, que talvez fosse só o começo de algo novo. Amanda chegou sem avisar. Era manhã de quarta, um dia comum no hospital, e Rafael estava na recepção esperando Lucas sair da sessão com Carol. Ele estava olhando para o celular quando ouviu a voz atrás dele. Você tá diferente. Até parece feliz. Ele virou e viu Amanda, parada ali com a bolsa no ombro e um sorrisinho debochado no rosto. Ela usava salto alto, cabelo preso com firmeza e um blazer que mais parecia ter saído de uma reunião de diretoria. Ela sempre foi assim. Controlada, firme, daquelas pessoas que nunca parecem estar fora do lugar. Mas também era daquelas que sabiam fazer um comentário que te deixa desconfortável sem nem levantar a voz. Amanda, o que você tá fazendo aqui? Vim ver meu afilhado. Faz tempo que não vejo o Lucas. E, bom, você também andou sumido. Rafael ficou em pé, ajeitou a camisa como se precisasse se proteger. Ele tá em sessão agora. A gente pode esperar juntos, se quiser. Amanda sentou ao lado dele, cruzou as pernas e começou a olhar em volta com aquele olhar crítico que ela sempre teve. Esse hospital não é lá essas coisas, né? Estrutura meio velha. É o melhor da cidade no que ele precisa agora. Ah, tá. Então foi aqui que você conheceu a enfermeira. Rafael virou para ela sem paciência. Você veio aqui só para ver o Lucas ou para me encher o saco? Eu vim porque me preocupo. Desde que a Luísa morreu, você se trancou no seu próprio mundo. Agora aparece uma mulher do nada, seu filho se apega, e você parece envolvido. Ela tem nome, é Carolina. E se você tivesse visto como ela trata o Lucas, entenderia. Amanda riu. Um riso seco, irônico. É sempre assim, né? Viúvo rico, enfermeira atenciosa. Parece até roteiro de novela. Rafael respirou fundo, tentando não explodir. Você não tem ideia do que tá falando. Eu só acho estranho. Uma mulher jovem, bonita,
se aproximando de um cara que perdeu a esposa há pouco tempo e tem um filho em cadeira de rodas. Parece conveniente demais. Nesse momento, a porta da sala de fisioterapia se abriu. Lucas saiu na cadeira, com Carol ao lado, empurrando com o mesmo carinho de sempre. Quando viu Amanda, o sorriso sumiu um pouco. Oi, tia Amanda. Oi, meu amor. Tava com saudade. Ela se abaixou para abraçar o menino, mas ele pareceu mais contido do que o normal. Rafael percebeu isso. Carol, educada, estendeu a mão. Oi, eu sou a Carol, enfermeira do Lucas. Amanda apertou a mão com firmeza demais, mantendo o sorriso falso. Prazer. Amanda. Sou tia do Lucas, irmã da mãe dele. Carol manteve a postura tranquila, mas sentiu o peso do olhar da mulher. Aquilo não era só uma visita casual. No caminho, de volta para casa, Rafael dirigia em silêncio. Lucas, no banco de trás, mexia no tablet. Amanda, no banco do passageiro, puxou o assunto de novo. Você não acha que tá se envolvendo rápido demais? Essa mulher acabou de entrar na vida de vocês. Ela fez mais pelo Lucas em 1 mês do que muita gente da família fez em 1 ano. Amanda olhou para ele com frieza. Você não sabe nada dela. De onde veio, o que viveu, por que veio trabalhar justo aqui. Ela perdeu a mãe há poucos dias, e mesmo assim tá ali, todo dia, dando o melhor dela. Isso diz mais do que qualquer currículo. Amanda fez cara de quem não engolia aquela história. Só tô dizendo pra você abrir os olhos. Tem mulher que enxerga viúvo rico como oportunidade. Rafael parou o carro num sinal vermelho e olhou pra ela. Se você tá dizendo isso por ciúmes, guarda pra você. Você nunca gostou de ninguém que chegava perto de mim depois da Luísa. E isso diz mais sobre você do que sobre qualquer outra pessoa. Amanda virou o rosto, irritada. Ficaram o resto do caminho em silêncio. Naquela noite, Carol chegou em casa mais cansada do que o normal. Sentou no sofá, tirou os tênis e ficou olhando para o teto. Algo naquela mulher a incomodou. Não sabia explicar. Tinha alguma coisa no jeito como ela a olhou, como falou com o Rafael, como agiu perto do Lucas. Era um sentimento esquisito, como se tivesse um alerta piscando dentro dela, mas tentou ignorar. Afinal, não era a primeira vez que lidava com gente difícil no hospital. No dia seguinte, Amanda voltou. Dessa vez ficou mais tempo. Conversou com os médicos, tentou puxar assunto com os outros funcionários. Foi educada, mas curiosa demais. Fez perguntas sobre Carol. Como era o trabalho dela, há quanto tempo estava ali, se já tinha trabalhado em outros lugares. Um dos enfermeiros comentou com Carol depois. Essa mulher aí, a tal da Amanda, fez um monte de perguntas sobre você. Sei lá, achei estranho. Carol não respondeu. Só sentiu um aperto no estômago. Rafael também notou. Depois que Amanda apareceu, o clima mudou. Alguns funcionários começaram a cochichar nos corredores. Olhares demorados, sorrisos falsos. Ele sabia como essas coisas funcionavam. Já tinha vivido isso no mundo corporativo. Gente que planta dúvida e assiste de longe a confusão crescer. Mas uma coisa ele sabia. Carol não merecia isso. Naquela noite, ele pegou o celular e mandou uma mensagem para ela. Se alguma coisa te incomodar, me fala. Eu tô do seu lado. Ela respondeu minutos depois. Eu sei. Obrigada. Mas essa mulher, Amanda, ela não gosta de mim. Não é com você, é com qualquer coisa que ame o Lucas e não seja ela. Carol ficou olhando para a tela depois de ler aquilo. Sentiu um frio na barriga. Sabia que os próximos dias podiam ser complicados, mas também sabia que não ia sair correndo. Tinha algo ali que valia a pena ficar. Era sexta-feira à tarde, e o hospital estava mais agitado que o normal. Criança correndo nos corredores, pais falando alto, um monte de barulho misturado, com aquele cheirinho de desinfetante que nunca some. Carol saiu de uma sala, puxando o cabelo pro alto com uma presilha e equilibrando uma prancheta na outra mão. Mal teve tempo de respirar. Já vinha outro plantão, outra criança, outro remédio,
outro cuidado, ela parou na copa para tomar um copo d'água e descansar por 2 minutos quando ouviu a voz familiar do outro lado da porta. Carol? Era Rafael. Ela virou com uma surpresa boa no rosto, mas disfarçou rápido. Ajeitou o jaleco, largou o copo na pia. Oi. Não era você quem vinha buscar o Lucas hoje, né? Não. Hoje quem pegou ele foi a Amanda. Carol travou um pouco, sem querer. Aquela mulher ainda fazia o estômago dela dar um nó. Rafael percebeu. Eu também não gosto muito da ideia. Mas ele queria passar a tarde com ela. Disse que ia jogar videogame, comer pipoca, essas coisas que só a tia deixa. Carol riu de leve. Criança tem uma visão diferente das pessoas às vezes. Ou talvez a gente é que complica tudo. Ela deu de ombros, ainda meio sem saber onde aquela conversa ia parar. Rafael passou a mão no bolso, tirou um envelope branco e estendeu para ela. Na verdade, vim aqui te entregar isso. Carol olhou desconfiada. É do hospital? Não, é meu. Ela pegou o envelope e abriu devagar. Dentro tinha um convite, bem simples, mas bonito. Papel fosco, letras pretas, nada espalhafatoso. No topo, o logo da fundação que Rafael criou anos atrás, dedicada a crianças com deficiência física. Abaixo, um convite formal para um evento beneficente que ele organizava todo ano. É amanhã. Eu sei que é em cima da hora, mas... queria que você fosse. Carol continuou olhando o papel. Isso aqui parece coisa de gala. É, um pouco. Vai ter jantar, música ao vivo, leilão. Gente importante, empresários, médicos, políticos. Então por que eu? Ele respirou fundo, como se aquilo fosse mais difícil de explicar do que parecia. Porque eu queria que você estivesse lá. Não só como minha convidada, mas como alguém que tem feito diferença na minha vida. E na do Lucas. Carol baixou o papel. Parecia procurar o que dizer, mas não achava. Não sei se eu vou ter roupa para isso. Eu posso te ajudar com isso. Ela levantou as sobrancelhas. Quer comprar minha roupa agora? Não. Só quero garantir que você vá. O resto é detalhe. Ela riu. Um riso sincero, leve. Você tá me convidando para um evento de gala. Com o mesmo jeito de quem chama para tomar um açaí. Porque se eu fizer discurso bonitinho, você vai dizer não. E eu não quero que você diga não. Ela olhou o convite de novo. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: tudo bem, mas só vou se eu puder ir com meu vestido preto simples e o mesmo tênis que eu uso aqui. Rafael deu um sorriso, largo, fechado. Melhor par da noite. Eles ficaram se olhando por uns segundos. Não era flerte barato, nem brincadeira boba. Era outra coisa. Um tipo de sintonia que não precisa de muita palavra. No dia seguinte, Carol passou o dia inteiro enrolando. Chegou a pensar em desistir umas 5 vezes. Olhava para o vestido preto no guarda-roupa, o mesmo que usou na formatura da faculdade. Já estava meio apertado, mas ainda servia. Colocou ele, prendeu o cabelo de um jeito mais arrumado, passou um batom discreto, olhou no espelho e se perguntou o que estava fazendo. Pegou um carro por aplicativo e chegou no lugar marcado. Um espaço chique no alto de um prédio, todo iluminado, com pessoas bem vestidas, garçons de luva, música ao vivo no canto. Se sentiu completamente deslocada nos primeiros minutos. Mas então viu Rafael de longe. Terno escuro, gravata simples, sorriso no rosto. Ele veio até ela na hora. Não falou nada sobre a roupa, nem sobre o cabelo. Só disse: você tá linda. Ela agradeceu baixinho. Rafael ofereceu o braço, ela aceitou. Durante o jantar, ela percebeu como ele era respeitado ali. Muita gente cumprimentava, elogiava, fazia piadas internas. Mas ele mantinha a atenção nela o tempo todo. Apresentou Carol como a enfermeira que mudou a vida do meu filho. Em certo momento, Rafael subiu no palco para falar. A sala ficou em silêncio. Ele pegou o microfone e começou o discurso. Hoje eu poderia falar sobre números, metas e estatísticas, mas tudo isso parece pequeno quando penso no verdadeiro motivo dessa fundação existir. Meu filho.
E as pessoas que, como ele, precisam de apoio, cuidado e, acima de tudo, carinho. Esse ano, nós quase fechamos as portas. E aí apareceu alguém. Alguém que não trouxe dinheiro, nem fama, mas trouxe esperança. Ela não sabe. Mas é por causa dela que eu redescobri o sentido de tudo isso. Carol sentiu os olhos encherem. Queria se esconder embaixo da mesa. Carol, essa noite também é pra você. Ela abaixou a cabeça, sentindo um calor subir pelo peito. Depois do discurso, Rafael voltou pra mesa, colocou a mão sobre a dela, com calma. Não precisava, ela sussurrou. Precisava, sim. Você tem que saber o quanto é importante. E ali, naquela noite que começou com um convite fora do comum, os dois entenderam que já não estavam mais no ponto de partida. Já estavam no meio do caminho. E não dava mais para fingir que era só gratidão. O evento tinha acabado há pouco. As luzes estavam sendo apagadas aos poucos. Os garçons recolhiam taças vazias e guardanapos usados. E algumas pessoas ainda se despediam perto da saída. Rafael e Carol continuavam sentados na mesma mesa, com os copos pela metade e um silêncio bom entre eles. Era aquele tipo de silêncio que não incomoda. Só fica ali, firme, enquanto os dois estão tentando entender o que está acontecendo dentro deles. Faz tempo que eu não me sinto parte de nada, Carol disse, quebrando o silêncio. Rafael olhou para ela curioso. Ela encarava o copo girando, o líquido devagar. De verdade mesmo. Desde que minha mãe ficou doente, parece que eu entrei num modo automático. Fazia tudo no instinto. Comer, trabalhar, dormir. Mas viver mesmo? Não. Eu parei de viver. Eu entendo, ele disse, com sinceridade. Aconteceu o mesmo comigo depois da Luísa. Ela levantou os olhos. Você ainda sonha com ela? Rafael respirou fundo. Sonho. Às vezes mais do que gostaria. Às vezes ela tá me abraçando. Outras, tá brava porque eu esqueci de alguma coisa. E tem noite que só vejo o rosto dela, quieta me olhando. Acordo com uma angústia. Carol assentiu devagar. Com a minha mãe era assim também. No começo, eu sonhava com ela forte, como se estivesse viva. Mas depois os sonhos mudaram. Ela estava sempre cansada, olhando para mim como se pedisse desculpa. Rafael franziu a testa. Desculpa pelo quê? Por ter ido. Por me deixar sozinha. Por eu não ter conseguido salvar ela. A última frase saiu mais baixa, meio travada. Carol encostou o copo na mesa, olhou pro lado. Rafael não falou nada, só esperou. Sentiu que aquilo era importante para ela. Ela estava em casa, no sofá. Era o último dia. Eu sabia que era. Os médicos tinham avisado. Mas quando chegou a hora, eu não consegui dizer tudo. Fiquei lá, segurando a mão dela, mas não falei nada. Travei. E até hoje fico pensando no que eu deveria ter dito. No que eu devia ter feito. Você ficou com ela, Rafael disse, simples. Mas eu devia ter dito que ela era tudo para mim. Que eu não sabia viver sem ela. Que ela era minha base, meu motivo, meu tudo. Rafael se mexeu na cadeira, virou o corpo, na direção dela. Carol, às vezes a gente acha que precisa falar para a pessoa saber. Mas ela já sabia. Sua mãe sabia que você estava ali, do lado. Isso vale mais do que qualquer discurso. Ela soltou o ar devagar, como se tivesse carregando aquele peso fazia tempo. E você? Conseguiu se despedir da Luísa? Ele balançou a cabeça. Nem perto disso. Ela teve um mal súbito. Eu estava numa reunião, em outra cidade. Quando cheguei no hospital, já era tarde. O Lucas tinha só 6 anos. Ficou em casa com uma babá. E eu não soube o que fazer. Só fiquei parado na sala de espera, com a mão na cabeça, tentando entender. Depois enterrei ela, voltei para casa e nunca mais fui o mesmo. Carol apertou os lábios, sem saber como responder. Rafael continuou. E aí veio o acidente do Lucas. Em menos de 3 meses,
Eu perdi minha esposa e perdi os passos do meu filho. Sabe o que é isso? É sentir que o universo resolveu brincar com você. Ela olhou para ele com carinho. Aquele tipo de carinho que não precisa de palavra, só de presença. Eu olhava pro Lucas e não conseguia sorrir. Eu tentava, mas não, vinha. Só ficava com aquele aperto no peito. Dormia mal, comia por obrigação. E me fechei. Parei de falar com amigos, com a família. Me escondi atrás do trabalho, da empresa, dos números. E aí você apareceu. Carol desviou os olhos, meio sem jeito. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Não, você fez muito mais do que isso. Você trouxe ele de volta. O Lucas voltou a rir, a brincar, a esperar o amanhã. E eu voltei a sentir, a acreditar. Você não sabe o que foi ver ele dançando com você. Aquilo me quebrou por dentro. Mas num jeito bom. Me desmontou para me reconstruir. Carol respirou fundo. Os olhos já estavam úmidos. Você sabe que tudo isso é novo para mim, né? Eu não planejei me aproximar. Não estava esperando sentir nada por ninguém. Nem eu. Ficaram em silêncio por mais alguns segundos. Até que ela falou. Ontem eu sonhei com minha mãe. E pela primeira vez, ela estava sorrindo. Me olhava, de longe, tipo, feliz. Como se tivesse em paz. Rafael sorriu. Talvez ela esteja mesmo. Eu quero acreditar nisso. Ele estendeu a mão devagar. Carol olhou, hesitou por um segundo, e então colocou a mão dela na dele. Os dois ficaram assim, mãos unidas sobre a mesa vazia, num salão que já tinha quase se esvaziado por completo. Não precisava de mais nada. Na saída, Rafael ofereceu carona. Carol aceitou. No carro, a conversa foi mais leve. Falaram de música, de infância, até de comida de boteco. Riram de uma história que Carol contou. De quando quase incendiou a cozinha tentando fazer brigadeiro aos 12 anos. Quando chegaram no prédio dela, ele desligou o carro, virou para ela e disse: Obrigado por confiar em mim. Ela respondeu, sem pensar muito: Você me faz querer confiar de novo. E saiu do carro com um sorriso que Rafael não esqueceu pelo resto da noite. Na segunda-feira, logo cedo, o clima no hospital estava diferente. Não era nada gritante, mas Carol sentiu logo que entrou. Os cumprimentos que antes eram calorosos agora vinham com sorrisos forçados. A moça da recepção, que sempre oferecia café, nem olhou direito. Um enfermeiro que sempre puxava assunto só acenou com a cabeça e saiu rápido. Não foi só uma impressão. Algo tinha mudado. Ela tentou seguir o turno normalmente. Foi até a sala da fisioterapia, organizou o material, checou os nomes das crianças daquele dia, pegou o prontuário do Lucas com um cuidado quase automático, mas por dentro já estava desconfiada. E não demorou muito para entender o motivo. Na hora do almoço, enquanto esquentava a comida na copa, escutou duas funcionárias conversando baixo atrás da porta, sem perceber que ela já estava lá dentro. E dizem que ela tá se engraçando com o pai do menino. Mentira! Aquela que dança com ele? Ela mesma. A Amanda, irmã da falecida, contou que essa mulher tá tentando subir na vida. Que já tá de olho na grana do viúvo. Carol sentiu um gelo no estômago. Ficou paralisada por alguns segundos, com a colher parada no meio do arroz. As vozes continuavam do lado de fora. E o pior é que ele tá caindo direitinho. Tá todo encantado. Você precisava ver no evento da fundação. Ela foi com ele, acredita? Tipo, no maior estilo casalzinho? Mesmo. Ah, então tem coisa assim. Carol não aguentou. Empurrou a porta com força e saiu da copa direto pro corredor, sem dizer nada. As duas mulheres a viram passar e se calaram na hora, com cara de quem foi pega no flagra. Mas Carol nem olhou para trás. Foi direto até o banheiro, se trancou numa cabine e ficou ali, sentada na tampa do vaso com as mãos no rosto. Ela respirava fundo, tentando controlar o choro. Sabia que não tinha feito nada de errado. Não tinha escondido nada, nem inventado nada. Mas aquilo doía. Não por ela,
mas por saber que estavam falando do Lucas, do Rafael, de uma coisa tão verdadeira como se fosse um plano sujo. Mais tarde, quando o turno acabou, Carol decidiu sair pelos fundos. Queria evitar gente, olhares, comentários. Passou direto pela recepção e foi andando até o ponto de ônibus com o jaleco na bolsa e, a cabeça cheia. Enquanto esperava, o celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Lucas perguntou se você vai vir amanhã. Ele quer mostrar um desenho novo. Carol sorriu por um segundo. Depois a realidade bateu de novo. Vou sim. Só que acho que tem umas coisas acontecendo aqui que você precisa saber. Rafael ligou na mesma hora. Fala comigo. O que está acontecendo? Carol contou sem florear. Parece que tem gente aqui espalhando coisas sobre mim, dizendo que eu tô me aproximando de você por interesse, que eu quero me aproveitar da situação, que tô tentando subir na vida. Rafael ficou em silêncio por um momento, do outro lado da linha. Depois perguntou: Você sabe quem começou isso? Não me disseram direto, mas tudo leva a crer que foi a Amanda. Rafael bufou. Raiva na voz. Claro que foi ela. Eu não tô com você por nada além do que a gente tá construindo. Eu nunca precisei disso. E nem tô tentando tirar nada de ninguém. Eu só quero fazer meu trabalho, cuidar do Lucas e ficar em paz. Eu sei. E é isso que mais irrita ela. Ela vai continuar? Vai. Porque ela é assim. Sempre foi. Controladora, invejosa. Nunca aceitou a ideia de outra mulher perto. Da minha família depois da Luísa. E o que você vai fazer? Deixa comigo. Amanhã eu resolvo isso. No dia seguinte, Rafael chegou cedo no hospital. Foi direto até a administração. Pediu para falar com a direção. Contou tudo o que sabia, com calma, mas com firmeza. Disse que se alguém ali estivesse espalhando fofoca contra uma funcionária, que sempre cumpriu o trabalho dela com ética, ele iria levar isso adiante. Que podia processar por difamação, se fosse o caso. A chefe do setor ficou surpresa. Não sabia da metade. Prometeu apurar. E Rafael deixou claro. Se Carol for prejudicada, por conta de fofoca, o hospital inteiro vai se prejudicar comigo. Mais tarde, ele foi até a sala da Carol. Ela estava com Lucas, ajudando o menino a desenhar com lápis colorido. Pai, olha isso! Eu desenhei a Carol, você e eu. A gente tá no parque. Ficou lindo, filho. Rafael se abaixou, colocou a mão no ombro da Carol, sem medo. Resolvi o que precisava resolver. Ela olhou para ele, agradecida, mas ainda com aquele olhar cansado. Obrigado. Lucas nem prestou atenção. Tava todo empolgado, mostrando cada detalhe do desenho. Mas Rafael e Carol se olharam por alguns segundos. Era como se dissessem sem palavras: a gente vai passar por essa também. Do outro lado da cidade, Amanda mexia no celular com raiva. Alguém do hospital tinha avisado que Rafael apareceu e que defendeu a tal namoradinha dele. Ela jogou o celular no sofá e cruzou os braços bufando. Você não vai ganhar esse jogo, Carol. Não comigo. Amanda não queria admitir. Mas por trás de toda essa implicância, o que ela sentia era medo. Medo de perder o único pedaço que ainda restava da irmã. Medo de ser deixada de lado. Medo de ser substituída. Só que o que Amanda não entendia é que o amor verdadeiro não substitui ninguém. Ele só cresce. E isso ela ainda ia ter que aprender da pior maneira. Carol chegou em casa naquele dia mais cansada do que o normal. Nem era físico. Era a cabeça. Era o coração. Tava esgotada, por dentro, com um nó no peito que não desatava. Largou o jaleco no encosto da cadeira, jogou a bolsa no sofá e ficou parada no meio da sala, sem fazer nada. Só respirando. Olhando pro nada. Tava tudo indo bem até Amanda aparecer. Tudo fluindo. Lucas estava melhorando, Rafael se aproximando. O clima era leve. Mas agora tudo parecia pesado. E o pior, ela não conseguia parar de pensar que talvez aquela mulher tivesse razão. Não sobre as intenções dela, mas sobre o que a presença dela poderia causar.
Será que ela estava mesmo no lugar certo? Será que a aproximação dela com Rafael e Lucas não estava atrapalhando mais do que ajudando? Será que, por mais que o sentimento fosse sincero, as pessoas ao redor iam deixar aquilo acontecer em paz? Sentou no chão da sala, encostada no sofá, abraçada nos próprios joelhos. O silêncio da casa só fazia tudo parecer mais alto dentro da cabeça dela. No hospital, as coisas voltaram ao normal, ou quase. Depois que Rafael conversou com a direção, os cochichos diminuíram. Mas ainda tinha olhares. Ainda tinha aquela sensação de ser observada o tempo todo. Carol percebia. Fingia que não. Mas percebia. E isso começou a mexer com ela de verdade. Nos dias seguintes, ela começou a se afastar. Nada escandaloso, só sutil. Chegava no hospital, fazia o trabalho, direitinho, era atenciosa com os pacientes, sorria para Lucas, brincava com ele, mas evitava ficar perto de Rafael. Não ligava mais, não respondia a mensagem no mesmo ritmo. Quando ele chamava para conversar, ela sempre dizia que estava ocupada. Rafael percebeu, claro que percebeu, e sentiu. Na terça-feira, ele ficou parado na porta da sala de fisioterapia, vendo ela terminar uma brincadeira com Lucas. Ela riu, mas era um riso mais curto. Pegou a prancheta e começou a anotar as observações do dia. Quando saiu da sala, quase esbarrou em Rafael. Oi. Oi, tá tudo bem? Ela hesitou antes de responder. Tá sim, só tô com a cabeça cheia. Posso ajudar? É, só coisa minha, nada demais. Ele ficou olhando para ela, tentando entender. Mas o jeito dela estava diferente. A leveza que ele tanto admirava parecia sufocada. Você tá me evitando, Carol? Ela respirou fundo, encostou na parede, cruzou os braços. Não é isso. Então o que é? Ela olhou nos olhos dele. É que, desde aquela confusão com a Amanda, eu tô sentindo o peso disso tudo. Eu não sou uma mulher acostumada com esse tipo de exposição. As pessoas olham pra mim como se eu tivesse feito algo errado, e eu não fiz. Mas tô me sentindo culpada mesmo assim. Você não tem que se sentir culpada. Mas eu me sinto, Rafael. Eu fico pensando no Lucas, no que ele ouve, no que falam pra ele. E fico pensando em você, na sua vida, no seu nome. Eu sou só uma enfermeira que veio de um bairro simples. Você é um empresário conhecido. A irmã da sua esposa me odeia. E o pior, tá conseguindo fazer outras pessoas acreditarem nas mentiras dela. Carol, você não tá sozinha. Eu tô aqui. Mas até quando? Até quando você vai aguentar bater de frente com todo mundo por minha causa? E se começarem a atacar você? E se usarem o Lucas pra te atingir? Você acha que eu não pensei nisso? E o que você decidiu? Que ainda assim vale a pena. Carol baixou os olhos. A voz dela saiu quase num sussurro. Eu não sei se eu aguento. Rafael deu um passo pra frente. Falou mais baixo, mais firme. Olha pra mim. Ela levantou os olhos devagar. Você tem ideia do que você fez na nossa vida? Tem ideia do que representou pra mim ver o Lucas sorrindo de novo? Ver ele acreditando que podia melhorar? Você trouxe cor pra nossa casa, Carol. Trouxe ar. Eu não vou desistir disso fácil. Ela mordeu o lábio, segurando a emoção. Eu tô com medo, Rafael. Medo de estragar tudo. Medo de ser o ponto fraco da sua história. Você é meu ponto de força, não o contrário. Ela deu um passo para trás, meio perdida entre o que queria e o que achava que devia fazer. Eu preciso pensar. Preciso de um tempo. Você quer se afastar? Eu não sei. Só preciso de um tempo para entender tudo isso. Me entender aqui dentro. Rafael assentiu, mesmo com o coração apertado. Eu espero. Mas não some. Carol deu um meio sorriso triste. Eu nunca fui de sumir. Eu só, às vezes, me escondo para não me quebrar. Rafael não insistiu.
Viu ela se afastar pelo corredor com passos lentos. E ali, parado, sozinho, ele sentiu uma mistura de dor e compreensão. Sabia que ela estava passando por um turbilhão interno e ele não podia resolver por ela. Só podia esperar. E torcer para que, depois da tempestade dentro dela, ela ainda quisesse voltar para o lugar que estavam começando a construir juntos. Naquela noite, Carol não conseguiu dormir. Virou de um lado para o outro, com a cabeça fervendo. Pensava na mãe. Pensava no Rafael. Pensava no Lucas. Pensava em si mesma. Pensava na vida que nunca pediu, mas que de repente estava vivendo. Será que ela estava pronta para aquilo tudo? Do outro lado da cidade, Rafael olhava para o teto do quarto, do mesmo jeito, com o mesmo silêncio. Só que agora, com medo de perder o que tinha acabado de começar. O clima no hospital ainda estava meio estranho. Carol continuava fazendo o trabalho dela como sempre, mas agora evitava contato demais, falava só o necessário e saía rápido no fim do turno. Era como se tivesse levantado uma barreira. Só que o corpo dela estava ali. O coração. Não. Rafael sentia. Cada vez que encontrava com ela, e ela fingia que estava tudo bem, ele sabia que não estava. Mas não insistia. Estava esperando o tempo que ela pediu. Só que por dentro, ele já estava decidido. Não ia deixar as coisas ficarem assim. Não. Ia aceitar perder alguém tão importante por causa de fofoca barata. Foi aí que ele resolveu agir. Na manhã de sexta-feira, Rafael foi até a casa de Amanda. Ela morava num apartamento chique, todo cheio de espelhos e quadros de moldura dourada. Ele tocou a campainha com força. Amanda abriu com cara de quem tinha sido acordada cedo demais. Rafael? Que surpresa! Posso entrar? Ela hesitou, mas abriu a porta. Claro. Ele entrou sem tirar os óculos escuros. Caminhou direto para a sala. Ficou em pé de frente para ela, sem rodeios. Vamos direto ao ponto. Você tá espalhando mentiras sobre a Carol dentro do hospital? Amanda arqueou a sobrancelha, fingindo surpresa. Como assim mentiras? Não se faz de sonsa, Amanda. Tô falando das coisas que andaram dizendo por aí. Que ela tá se aproveitando de mim, que tá tentando se encostar. As fofocas sobre ela e o jeito que tratam ela agora. Ela cruzou os braços com o mesmo ar frio de sempre. Eu só disse o que muita gente já estava pensando. Você não disse, você espalhou. Fez questão de semear dúvida onde não existia, só porque não consegue aceitar que eu esteja seguindo em frente. Você acha mesmo que essa mulher se interessou por você só porque é um bom pai? Você é rico, viúvo, vulnerável. Acha que isso não chama a atenção? Rafael se aproximou, agora mais firme. E você acha que eu sou burro? Que não percebo quem tá comigo de verdade? Carol nunca pediu nada, nunca insinuou nada. Só fez o trabalho dela e mudou a vida do meu filho. E a minha. Amanda não recuou, mas o olhar já não era tão firme. Ela te fez esquecer da Luísa. Não. Ela me fez lembrar de mim. Do pai que eu era. Do homem que eu fui antes de tudo desmoronar. Isso, Amanda, você nunca tentou fazer. Só ficou ali, controlando, criticando, se metendo onde não era chamada. Eu só quero proteger a memória da minha irmã. Protegendo? Jogando ódio numa pessoa que só trouxe amor? Isso não é proteção. É inveja. É medo de perder o controle. E vou te dizer uma coisa. Você perdeu. Porque agora eu enxergo. Você como realmente é. E não vou deixar mais você encostar no Lucas enquanto continuar desse jeito. Amanda ficou sem resposta. Pela primeira vez, Rafael viu um pouco de insegurança no rosto dela. Talvez medo. Ele virou de costas e foi saindo. Ah, e só pra você saber. Eu falei com a direção do hospital. Eles estão apurando tudo. E se mais alguém for prejudicado por culpa sua, eu mesmo vou cuidar de te processar. Aí quero ver você. Explicar no tribunal. Saiu sem olhar para trás. No hospital, no meio da tarde,
Carol estava revisando uns prontuários quando foi chamada pela coordenadora do setor. Carol, pode vir aqui rapidinho? Ela foi, meio tensa. A coordenadora a recebeu. Com calma, pediu que sentasse. Olha, a gente recebeu um pedido formal de apuração sobre os comentários que estavam sendo feitos a seu respeito. A princípio parecia fofoca comum de corredor. Mas como virou uma coisa séria, a gente ouviu os funcionários. E sim, muita gente disse que ouviu insinuações, piadas, comentários maldosos. Tudo sobre você e o pai do Lucas. Carol engoliu seco. Eu nunca me aproveitei da situação. Eu só estava cuidando do menino. Eu sei. Ninguém aqui tem queixas do seu trabalho. Pelo contrário. Todos os relatórios mostram que você é uma das profissionais mais elogiadas pelas famílias. E olha, foi o próprio Rafael quem veio aqui exigir uma investigação. Ele quer justiça por você. E tá certo. Carol ficou em silêncio. Só sentiu os olhos arderem. Fica tranquila, tá? A gente tá do seu lado. E se algo mais acontecer, você me procura direto. Ela agradeceu, levantou e saiu da sala. Foi direto para uma das varandas do hospital. Aquelas escondidas, que ninguém usava muito. Ficou lá, parada, encostada na grade, respirando fundo, ainda tentando entender tudo aquilo. A coragem de Rafael, o apoio inesperado, a força que ele estava mostrando por ela. Minutos depois recebeu uma mensagem. Rafael. Precisamos conversar. Agora, se você puder. Carol. Pode vir na varanda do bloco 3. Tô aqui. Ele chegou em menos de 10 minutos. Parou ao lado dela, sem dizer nada por alguns segundos. Depois soltou. Ela admitiu. Não com todas as letras, mas admitiu. Fez por inveja, por controle, por birra. E eu disse tudo o que precisava dizer. Que você não tá sozinha. E que ninguém vai mais encostar em você por causa disso. Carol olhou para ele, com os olhos brilhando. Por que você fez isso tudo? Porque você vale a pena. Ela não soube o que responder. Só encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram ali, parados, num silêncio que dizia tudo. Pela primeira vez, depois de tantos dias pesados, ela sentiu algo diferente. Paz. Rafael passou a noite sem dormir. Ficava andando de um lado para o outro na sala, com o notebook aberto, mas sem conseguir focar em nada do trabalho. Tentava ler um relatório, respondia 2 e-mails, mas a cabeça voltava sempre para o mesmo ponto. Carol. Depois que tudo veio à tona no hospital, ele percebeu uma coisa que talvez já estivesse sentindo há mais tempo. Ela estava presa ali, presa num lugar que não valorizava o suficiente, num ambiente que só começou a se mexer quando ele apareceu e botou o dedo na ferida. E mesmo assim, ela não reclamou. Só abaixou a cabeça e continuou. Isso mexia com ele, não fazia sentido. Para ele que alguém com o coração e a dedicação dela tivesse que passar por esse tipo de situação. A verdade é que Carol merecia mais. E talvez ele pudesse fazer alguma coisa sobre isso. Na manhã seguinte, Rafael foi até a fundação. Falou com o coordenador do projeto de apoio às famílias de crianças com deficiência e marcou uma reunião urgente. Mostrou os dados das últimas campanhas, falou sobre a importância do vínculo emocional nos tratamentos e foi direto ao ponto. Eu quero a Carol aqui com a gente, em tempo integral. O coordenador franziu a testa. Mas ela é do hospital? Não, por muito tempo, se depender de mim. Quero que ela venha trabalhar aqui, coordenando os projetos com as crianças, criando atividades novas, acompanhando o progresso emocional. Ela tem um jeito com elas, e com os pais também. Você já conversou com ela sobre isso? Ainda não. Queria alinhar tudo antes. Quando eu fizer o convite, quero que esteja tudo pronto. Depois da reunião, ele mandou uma mensagem para Carol, chamando para conversar. Disse que não era nada urgente, mas que preferia falar pessoalmente. Ela aceitou. Marcaram para se encontrar no café perto da praça. O mesmo onde ela já tinha ido com a mãe quando era pequena. Quando Carol chegou, Rafael já estava lá, sentado na mesa do canto, com 2 cafés quentes esperando. Oi. Ela disse,
meio sem saber o que esperar. Oi, obrigado por vir. Você falou que não era urgente, mas eu sei que é. Quando você marca café assim, com esse olhar concentrado, tem coisa. Ele riu, nervoso. Tá, é sério sim, mas não é ruim, eu prometo. Ela se sentou, colocou a bolsa no colo e olhou direto para ele. Manda. Rafael respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa e foi direto. Eu quero te tirar do hospital. Ela arregalou os olhos. Como assim? Quero que venha trabalhar comigo, na fundação, em tempo integral. Com um salário melhor, horário flexível, mais autonomia. Você vai poder criar os próprios projetos, pensar atividades novas, cuidar das crianças como sempre fez, mas num lugar onde vão te respeitar, onde ninguém vai inventar coisas sobre você. E mais que isso, um lugar onde você vai poder crescer de verdade. Ela ficou em silêncio por um tempo. Mexia no guardanapo de papel sem olhar para ele. É uma proposta linda, Rafael. De verdade. Mas não sei se tô pronta. Pronta pra quê? Pra sair do lugar onde eu tô. Onde a minha mãe me viu crescer. Onde eu comecei. Onde de alguma forma ela ainda tá comigo. Sair dali é como fechar um ciclo. E eu não sei se consigo. Mas ficar lá te faz bem? Hoje? Não muito. Então talvez seja a hora de mudar. Ela respirou fundo. E tem outra coisa. Fala. Eu tenho medo de aceitar. Por sua causa. De as pessoas acharem que tô fazendo isso pra ficar perto de você. Por interesse. Que a história vai se repetir, entende? Rafael segurou a mão dela. Você não me deve nada. E se aceitar esse trabalho, é porque você merece. Porque você é boa. Porque o mundo precisa de mais gente como você em lugares onde fazem diferença. E quanto ao que os outros vão dizer, eles sempre vão falar. Sempre. Mas a diferença agora é que você não vai estar sozinha. Ela mordeu o lábio, pensativa. E o Lucas, ele vai amar. Vai ser incrível ter você por perto. Mais ainda. Carol olhou pela janela. A praça estava cheia de crianças correndo. Famílias sentadas no banco, vendedores ambulantes gritando as promoções. Tava um sol leve, daqueles que esquenta sem queimar. Ela ficou ali, olhando a cena por um tempo. É uma decisão grande. E eu tenho medo. Mas também tô cansada de sentir medo. Rafael sorriu. Então vem comigo. Ela pegou o copo de café, deu um gole e disse: Tá, eu vou. O coração dele acelerou na hora. Ele pegou na mão dela, apertou com carinho. Não precisava de mais palavras. Naquela noite, Carol sentou na cama, olhou para o porta-retrato da mãe e falou baixinho: Mãe, eu aceitei. Não sei se é o certo, mas parece certo. E acho que você ia apoiar. Do outro lado da cidade, Rafael entrou no quarto do Lucas com um sorriso no rosto. Filho, tenho uma novidade. Lucas levantou a cabeça do travesseiro. O quê? A Carol vai começar a trabalhar com a gente na fundação. Os olhos do menino brilharam. Sério? Então ela vai estar sempre com a gente? Sempre. Lucas deu um gritinho de alegria, se jogou para trás e ficou rindo sozinho. Melhor notícia do mundo. Rafael apagou a luz, saiu do quarto devagar e fechou a porta com cuidado. Era só o começo. Mas já era um recomeço daqueles que a gente guarda para sempre. O primeiro dia de Carol na fundação começou com um café coado na garrafa térmica e um grupo de crianças gritando no corredor. Não tinha nada de luxo, e nem precisava. O lugar era simples, mas cheio de vida. Cada sala tinha desenhos coloridos colados nas paredes, cartazes com palavras de incentivo e brinquedos espalhados nos cantos. Gente falando alto, risada de criança, som de rodinhas das cadeiras de rodas no chão. Era bagunça com propósito. Carol entrou com a mochila nas costas e o coração batendo rápido. Era diferente do hospital. Ali ninguém usava jaleco, ninguém andava apressado com prontuário na mão. Tinha mais abraço,
mais conversa de olho no olho, mais espaço para ser humana. Rafael foi o primeiro a aparecer na porta da sala onde ela ficaria. Bom dia, chefe. Ela sorriu. Você não cansa de me chamar de chefe, né? Só enquanto for verdade. Então pronto, você vai parar hoje mesmo. Ele riu. Vem, quero te mostrar tudo. Passaram a manhã andando pelos espaços da fundação. Rafael apresentou a equipe. Professores de apoio, terapeutas, voluntários. Carol prestava atenção em cada nome, cada história, como se fosse guardar cada um dentro da cabeça. Era o jeito dela. Gente, para ela, nunca era só gente. Era sempre um universo. Depois ele mostrou os projetos em andamento. Aulas de música, oficinas de culinária adaptada, atividades com cães terapeutas, grupo de pais. Carol se emocionou com tudo. Eu não fazia ideia que vocês faziam tanta coisa assim aqui dentro. E tudo com muito menos verba do que a gente precisa, mas com o dobro de vontade. Ela passou a mão pelos brinquedos de uma das salas. É disso que eu gosto. Coisa de verdade. Que muda a vida das pessoas, mesmo sem fazer barulho. Você é assim. Ela o olhou, sem saber o que responder. Só deu um meio sorriso e continuou andando. No fim da tarde, Carol ficou mais um tempo ajudando uma terapeuta com um grupo de crianças que estavam começando o processo de reabilitação. Era tudo muito novo, muito cru. Mas ela tinha um jeito de acalmar até as mães mais ansiosas, de fazer a criança se sentir segura. Quando terminou, foi até a sala dela, pegou a bolsa e foi saindo. Rafael a alcançou no estacionamento. Ei, tá indo embora sem se despedir? Pensei que você ainda estava na reunião com o pessoal da campanha. Terminei agora. Queria saber como foi seu primeiro dia. Ela encostou no carro, cruzou os braços. Foi um furacão, no melhor sentido. Assustador? Cansativo. Mas bom. Muito bom. Rafael se aproximou, encostou ao lado dela no carro. Tem um barzinho aqui perto que faz o melhor pastel de carne da cidade. E eu não tô sendo exagerado. Quer ir comigo? Ela pensou por uns segundos. Pastel, Rafael? Ué. Simples. Sem vinho caro, sem garçom com luva branca. Só pastel, suco de laranja e conversa. Tá. Me convenceu. Foram juntos no mesmo carro. Chegaram no bar, sentaram numa mesa de plástico na calçada, rodeados de gente, rindo, barulho de fritura e um garçom que chamava todo mundo de chefia. Conversaram por horas. Sobre infância, comida, sonhos, medos. Rafael contou que já quis ser músico, antes de virar empresário. Que tocava violão escondido, porque o pai dizia que isso não dava futuro. Carol contou que, quando pequena, queria ser artista de circo. Fazia malabares com laranja no quintal de casa. Os dois riram muito. Em um momento o assunto ficou mais sério. Você já pensou em ter outra família? Carol perguntou meio sem jeito. Você diz... casar de novo? Rafael ficou olhando a rua por um tempo antes de responder. Eu já pensei, mas sempre acabava desistindo só de imaginar o peso de tudo. Até você aparecer. Ela baixou os olhos. Eu tenho medo disso, de entrar numa história que já começou antes de mim. Mas isso não é sobre substituir, é sobre continuar. Lucas nunca vai esquecer da mãe, e nem eu. Mas o que a gente vive agora é outra coisa. Nova. Nossa! Ela respirou fundo. E você? Já pensou em amar de novo? Ele perguntou de volta. Eu pensava que não. Que isso era coisa pra depois. Bem depois. Mas agora... Ela olhou pra ele. Agora, às vezes, eu acordo e você é o primeiro pensamento do meu dia. Rafael segurou a mão dela ali, na mesa de plástico, entre pratos engordurados e copos de suco pela metade. Não precisou dizer mais nada. Na volta para casa, o rádio tocava baixinho no carro. Eles não falavam muito, mas o silêncio era bom, era confortável. Quando chegaram na porta do prédio da Carol, ela se virou para ele. Você sabe que isso aqui tá ficando sério, né? Eu espero que sim. Ela sorriu, abriu a porta do carro, mas antes de sair, se virou de novo, deu um beijo rápido no rosto dele
bem perto da boca, e sussurrou: "Obrigada por me dar esse lugar." E entrou no prédio com o coração batendo forte, sem olhar para trás. Rafael ficou no carro mais alguns segundos, sorrindo feito bobo. Depois, ligou o motor e foi embora, com a certeza de que agora, sim, aquilo estava virando mais do que uma aproximação. Estava virando o começo de vida nova. Era uma segunda-feira chuvosa, daquelas que já começam dando preguiça de sair da cama. Carol tinha dormido mal. A cabeça estava agitada demais, o peito meio apertado, como se tivesse alguma coisa estranha no ar. Ela não sabia o que, só sentia. Mas levantou, se arrumou, prendeu o cabelo e foi trabalhar como sempre. Chegou na fundação com o guarda-chuva pingando e o tênis meio encharcado. Foi recebida com os sorrisos de sempre das crianças e um bom dia empolgado do Lucas, que agora fazia questão de esperar por ela na entrada toda manhã. Isso já fazia parte da nova rotina deles. Um novo começo. Tudo estava indo bem demais. Talvez fosse esse o problema. Por volta das 10 horas, Carol foi chamada na sala da direção. Achou estranho porque não havia reunião marcada. Quando entrou, viu a coordenadora da fundação com uma expressão diferente, séria demais. Ao lado dela, um homem de terno que ela nunca tinha visto segurava uma pasta. "Carol, por favor, senta um minutinho", disse a coordenadora. Ela obedeceu, mas já sentiu o frio subir pelas costas. "Esse é Roberto, do setor jurídico. A gente precisa conversar sobre uma situação delicada que apareceu hoje de manhã." Carol ficou olhando sem entender. "O que houve?" O homem abriu a pasta, tirou alguns papéis e empurrou para frente dela. "Recebemos uma denúncia anônima, alegando que você teve uma conduta inadequada com um paciente no hospital onde trabalhava anteriormente." O mundo de Carol parou. Ela arregalou os olhos, travou o corpo. "Conduta inadequada? Foi relatado que você teria se envolvido emocionalmente com o pai de uma criança sob seus cuidados e que isso comprometeu sua postura profissional dentro do ambiente hospitalar." "Isso é mentira", ela disse, quase sem voz. "Sabemos. Mas mesmo assim, a denúncia chegou. E como fundação, precisamos apurar. É protocolo. Já que envolve uma criança, mesmo que não tenha nenhuma acusação direta contra você, a gente é obrigado a afastar você temporariamente até que tudo seja esclarecido." Carol ficou sem chão. Literalmente. Ela encostou as mãos nas pernas, tentando firmar a respiração. Era como se alguém tivesse puxado o tapete com tudo. "Por quanto tempo?" ela conseguiu perguntar. "Não sabemos. Vamos abrir um processo interno de análise, conversar com testemunhas, pedir esclarecimentos. Pode ser rápido, pode demorar. Mas enquanto isso, a gente precisa que você fique afastada." Ela assentiu devagar. Não tinha forças para discutir. Pegou os papéis, colocou dentro da mochila e saiu da sala com o rosto quente e as pernas bambas. Na saída, cruzou com Rafael no corredor. Ele estava com Lucas, ajudando o menino com o lanche. Quando viu o rosto dela, parou na hora. "O que aconteceu?" Ela engoliu seco, sem conseguir falar. "Me afastaram." "O quê?" "Denúncia anônima. Sobre minha conduta no hospital, dizendo que eu me envolvi contigo enquanto cuidava do Lucas, e que isso foi antiético." Rafael arregalou os olhos. "Você tá brincando." "Eu queria estar." Ele deixou o filho com uma monitora e puxou Carol pelo braço, levando para uma sala vazia. Fechou a porta, ainda tentando entender. "Foi a Amanda, não foi?" "Claro que foi. Mas ela fez do jeito mais sujo possível. Mandou como se fosse um desconhecido. E agora, eu tô afastada de tudo. Do trabalho, das crianças, do Lucas." Ela já não conseguia mais segurar o choro. Começou a chorar de verdade, sem força para disfarçar. Rafael segurou os ombros dela, tentou acalmar. "Isso vai passar. Eu vou resolver isso. Vou atrás dos advogados, da direção, do hospital. Você não tá sozinha." Carol afastou as mãos dele, respirando fundo. "Eu sei que você quer ajudar. Mas talvez eu tenha mesmo que me afastar um pouco."
Não faz isso. Rafael, olha o que a sua família tá fazendo comigo. Eu só quis cuidar, só quis amar vocês. E agora tô sendo tratada como se fosse uma aproveitadora qualquer. E o pior é que dói mais por causa do Lucas. Ele vai se sentir abandonado. E eu não posso olhar na cara dele e explicar o que tá acontecendo. Então não vai embora. Vamos encarar isso juntos. Você é pai, Rafael. Eles vão usar isso contra você também. Vão dizer que você protege alguém que pôs seu filho em risco. Ela nunca foi um risco, ele disse com raiva. Ela foi salvação. Mas Carol já estava decidida. Sentia que não podia ficar. Naquela tarde, ela foi até a sala do Lucas, se ajoelhou na frente da cadeira de rodas e disse: Campeão, a Carol vai precisar dar um tempinho aqui, tá? Mas é só por um tempo. Lucas arregalou os olhos. Você vai embora? Não para sempre. Eu só preciso cuidar de umas coisas. Mas vou sentir sua falta, viu? Ele ficou quieto. Não respondeu. Só virou o rosto pro lado, com os olhos marejando. Carol não aguentou. Beijou a testa dele, se levantou e saiu antes de chorar de novo na frente dele. Rafael tentou ligar, mandou mensagem, mas ela não respondeu. Naquela noite, deitada na cama, Carol ficou encarando o teto, com a alma rasgada. Sabia que não tinha feito nada de errado, mas às vezes, só saber não basta. Às vezes, o mundo gira contra você mesmo quando você fez tudo certo. E ali, no silêncio do quarto escuro, ela se perguntou se algum dia tudo voltaria pro lugar. Rafael passou o fim de semana com um único foco na cabeça: descobrir quem mandou a denúncia contra Carol. Não era mais só por raiva, era por justiça. Ele sabia que ela não ia voltar enquanto aquilo não estivesse resolvido, e Lucas já começava a sentir. O menino estava mais quieto, se recusava a fazer algumas atividades, respondia tudo com "tanto faz". Rafael tentou animar ele com um passeio, com filme, até com pizza na cama. Nada adiantava. No domingo à noite, depois que Lucas dormiu, Rafael pegou o notebook, um bloquinho e o celular. Colocou tudo na mesa da sala e começou a juntar os pedaços. A primeira coisa que fez foi enviar uma mensagem para a coordenadora da fundação, pedindo cópia da denúncia. Não demorou para ela responder com o arquivo digital. Quando ele abriu o documento, deu de cara com um texto anônimo, cheio de termos técnicos, mas claramente escrito por alguém que conhecia a rotina do hospital. O texto dizia que Carol teria ultrapassado o limite entre profissional e paciente, e que isso colocava em risco a integridade de Rafael e do filho. Mas ali no meio, tinha uma frase que chamou a atenção dele. A profissional em questão já vinha se aproximando do pai da criança de forma constante, desde o início das sessões, inclusive permanecendo na sala, mesmo após o término do expediente. Rafael franziu a testa. Aquilo era mentira. Carol sempre saía no horário, e quando ficava, era por pedido dele, e com outras pessoas presentes. Ele pensou: quem saberia disso? Quem observava tanto assim, com detalhes? Pegou o celular e ligou. Para Clara, uma das fisioterapeutas do hospital com quem ainda mantinha contato. Oi, Rafael. Tudo bem? Mais ou menos, Clara. Posso te fazer uma pergunta meio chata? Claro. Você lembra se alguém andava observando a Carol de perto no hospital? Tipo, reparando demais? Anotando coisa? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Olha, agora que você falou, teve uma vez que eu vi a Amanda no corredor, falando com a supervisora de enfermagem. Tava com uma prancheta na mão, como se fosse do hospital. Achei estranho porque ela nem trabalha lá. Quando foi isso? Umas semanas atrás, antes da Carol sair. Ela entrou numa das salas de reunião com uma das chefes. Disse que queria tirar umas dúvidas. Rafael anotou isso na hora. Clara, você me ajuda com uma coisa? Claro, diz aí. Você toparia escrever um depoimento sobre o tempo que a Carol trabalhou lá? Dizendo que ela sempre foi profissional, ética, que nunca fez nada fora do lugar? Topo sim. Ela sempre foi uma das melhores lá.
Todo mundo sabe. Você pode mandar isso por e-mail para mim até amanhã? Faço agora mesmo. Rafael agradeceu e desligou. Abriu uma pasta nova no computador. Defesa, Carol. Nas próximas horas, ele mandou mensagens para mais 5 pessoas do hospital que ele sabia que respeitavam a Carol. Enfermeiros, médicos, mães de outras crianças, todos toparam ajudar. Em 2 dias, ele tinha depoimentos suficientes para montar um dossiê. Mas ele queria mais. Queria provas. Foi aí que ligou para o advogado da empresa dele, o Dr. Fábio, um cara que já tinha resolvido o problema com o cliente, fornecedor e até vizinho de prédio. Fábio, preciso descobrir quem mandou uma denúncia anônima. Se for mesmo anônima, é difícil. Mas foi por e-mail. E eu conheço gente. Quero que você descubra de onde partiu. Entendi. Manda pra mim que eu vejo com o nosso analista de segurança digital. Pode ser que role rastrear o IP. Rafael enviou. 2 dias depois, Fábio ligou de volta. Rafael, conseguimos. O e-mail saiu de um notebook registrado no nome de Amanda Castro. Mesmo sobrenome da sua cunhada, né? É ela. Tá tudo documentado. Inclusive com hora e localização. Quer que eu prepare uma notificação extrajudicial? Quero. E quero levar isso pro hospital também. Ela tá manchando o nome de alguém que só fez bem pra mim e pro meu filho. No dia seguinte, Rafael foi até a fundação com tudo impresso. Os depoimentos, a análise digital do e-mail, a confirmação do IP, tudo com carimbo, assinatura e firma reconhecida. Entregou na mesa da diretora. Agora a verdade tá aqui. Quem inventou isso tudo foi uma mulher que não aceita que eu seguia em frente. Que não aceita que meu filho encontrou alguém que cuida dele de verdade. E ela precisa ser responsabilizada por isso. A coordenadora leu tudo, uma folha por vez. Ficou chocada com a clareza dos documentos. Rafael, isso é grave. Muito grave. Mais grave ainda é afastar uma mulher do trabalho por algo que ela nunca fez. Vamos tomar providência. Mas me dá até amanhã. Preciso falar com o jurídico. Ele assentiu. No fim da tarde, recebeu uma mensagem da coordenadora. Afastamento da Carol será cancelado amanhã. Vamos emitir comunicado interno. Ela pode retornar quando quiser. Na mesma hora, ele pegou o celular e ligou para Carol. O telefone chamou várias vezes antes dela atender. Alô? Carol, conseguimos. Ela estava com a voz baixa. Conseguimos o quê? Provei que foi a Amanda. Mostrei tudo para a fundação. Eles vão cancelar o seu afastamento. Você pode voltar. Ela não respondeu. Ficou em silêncio por uns segundos. Carol? Eu não sei se consigo voltar agora. Mas... por quê? Rafael, eu tô cansada. Tô com medo. Eu acreditei que aqui seria diferente. Mas parece que a minha vida sempre vai virar alvo de alguém. Você não é alvo. Você é forte. Talvez. Mas agora... preciso pensar. Sozinha. Você me dá esse tempo? Rafael fechou os olhos. Respirou fundo. Dou. Mas espero que não demore. Ela desligou e ele ficou ali, segurando o celular. Na mão. Sentindo que tinha vencido uma batalha, mas ainda podia perder a guerra. Carol estava há dias sem sair direito de casa. Acordava, tomava um café pela metade, mexia no celular sem vontade e voltava para a cama. A televisão ficava ligada só para ter algum barulho no ambiente. Do lado de fora, o mundo seguia. Mas do lado de dentro dela, tudo parecia travado. Era como se ela tivesse empacada num lugar escuro, mesmo com a luz batendo na janela. Naquela terça-feira de manhã, ela recebeu o e-mail da fundação. O afastamento tinha sido oficialmente cancelado. O texto dizia que ela estava liberada para retornar ao trabalho, que a denúncia foi considerada improcedente e que o nome dela estava limpo. Tudo certo, tudo resolvido. Só que, por dentro, ela não sentia nada disso. Deixou o celular de lado e ficou olhando para o teto. Pensou em tudo que tinha passado até ali. Pensou na mãe. Pensou em Rafael. Pensou em Lucas. Pensou na Amanda. No hospital. Nas palavras que ouviu. Nas que guardou.
nas que nunca conseguiu dizer. Era um peso difícil de explicar. Na parte da tarde, enquanto tomava um chá frio esquecido na caneca, alguém tocou a campainha. Ela estranhou. Não esperava a visita. Levantou devagar, foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Era o porteiro do prédio com um envelope na mão. Oi, Dona Carol. Entregaram isso aqui para você lá na portaria. Não tem remetente. Ela agradeceu, pegou o envelope e voltou para a sala. Sentou no sofá, abriu devagar. Dentro, tinha um papel dobrado e um desenho. O desenho era de Lucas, dava para ver. Ele, Carol e Rafael. Os três de mãos dadas, com um sol sorrindo lá em cima. Cores fortes, traços meio tortos, mas cheios de vida. No canto, com a letra ainda, desajeitada de criança, tinha escrito: Carol, volta? Sinto sua falta. Sem você, meu dia fica sem cor. Lucas. Carol sentiu o baque. A garganta travou. O olho encheu. Ela encostou o desenho no peito e fechou os olhos. Ficou ali, segurando aquilo como se fosse a única coisa que fazia sentido naquele momento. A única coisa verdadeira. Levantou do sofá, foi até o quarto, pegou a mochila de trabalho que não usava, fazia dias. Começou a arrumar. Jaleco, caderno, caneta, o crachá da fundação que ainda estava no envelope. Quando viu, já estava pronta. Sem pensar. Era como se o corpo tivesse tomado a decisão antes da cabeça. Saiu de casa, pegou o primeiro ônibus e foi direto para a fundação. Quando chegou, já era fim de tarde. As luzes do prédio estavam acesas. As crianças começavam a sair. Carol entrou devagar, sem chamar atenção. No corredor, ouviu as vozes conhecidas. Risadas. Alívio. Na recepção, a moça arregalou os olhos ao vê-la. Carol, você voltou? Posso falar com a coordenadora? Claro, espera um minutinho, vou avisar. Minutos depois, ela entrou na sala da direção. A coordenadora levantou da mesa com um sorriso de alívio. É bom te ver aqui de novo. Carol sentou, ainda com a mochila no colo. Demorei, eu sei. Mas eu precisava de um tempo. Pra mim, pra respirar. Você tá no seu tempo. E a casa continua de portas abertas. Te esperou desde o primeiro dia. Eu não quero ficar onde preciso me defender o tempo todo. Mas aqui eu senti algo diferente. E isso me puxou de volta. A coordenadora assentiu. Te entendo. Carol sorriu de leve. Posso voltar amanhã? Você pode voltar agora, se quiser. Na mesma hora, a porta se abriu. Rafael apareceu com Lucas no colo. Tinha vindo buscar o filho sem saber da visita. Quando viu Carol sentada ali, congelou por um segundo. Lucas, ao ver ela, soltou um grito. Carol! Ela se levantou na hora. Ele pulou do colo do pai direto pro abraço dela. Carol ajoelhou e o apertou forte, os dois rindo juntos. Você voltou? Voltei. É sério? É sério. Mesmo? Ela riu, com o rosto grudado no cabelo dele. Mesmo. Rafael ficou parado olhando a cena com os olhos brilhando. Quando Carol levantou, ele se aproximou. Você tá bem? Tô, ainda me ajeitando por dentro, mas tô aqui. Eu guardei tudo. A pasta, os documentos, o nome limpo. A verdade ficou clara pra todo mundo. Eu sei, obrigada por não ter desistido de mim. Nem sei como seria possível. Ficaram ali por alguns segundos se olhando. Lucas interrompeu. Podemos comer hambúrguer hoje para comemorar? Carol e Rafael riram. Claro que sim, ela disse. Mas só se você me prometer que vai dividir a batata. Tá bom, mas só a metade. Naquela noite, sentados numa lanchonete qualquer, os três riram como se o mundo tivesse dado uma trégua. Carol percebeu que às vezes a vida exige uma virada brusca. Daquelas que doem, que machucam, que tiram a gente do chão. Mas também são essas viradas que mostram quem tá do lado certo. E ali, com uma criança sorrindo do lado e o homem que nunca soltou a mão dela do outro, ela entendeu. Ela estava finalmente no lugar certo. Naquela manhã de sábado,
O sol bateu forte logo, cedo, iluminando o quarto de Lucas antes mesmo do despertador tocar. Ele já estava acordado fazia tempo, deitado de barriga para cima, olhando para o teto e pensando. Fazia semanas que Carol tinha voltado para a rotina com ele, e tudo estava parecendo certo de novo. Mas dentro dele, algo também tinha mudado. Um tipo de energia nova, vontade de fazer mais, de tentar de novo, e ele vinha sentindo coisas diferentes no corpo, pequeninas, uma sensação esquisita nas pernas, tipo formigamento. Às vezes, quando se mexia muito, ou quando apertava os dedos do pé. Não, era dor. Era vivo. E ele não contava pra ninguém porque achava que podia ser coisa da cabeça. Mas naquela manhã, ele acordou sentindo de novo, só que mais forte. Como se as pernas tivessem lembrado que ainda faziam parte dele. Carol chegou pouco depois das 9. Trazia uma sacolinha com pão de queijo e um suco que Lucas adorava. Pronto para mais uma sessão? Prontíssimo! Ele respondeu com um sorriso mais largo do que o normal. Rafael entrou na sala em seguida, já com a câmera do celular em mãos. Hoje eu vou filmar, hein? Tô com um pressentimento bom. Carol olhou para ele e riu. Pressentimento ou esperança? Um pouco dos dois. Lucas foi levado para a sala de fisioterapia como de costume. A terapeuta, uma mulher chamada Marisa, já conhecia o menino como a palma da mão. E Carol, que agora participava como apoio técnico e emocional nas sessões, sempre fazia parte daquilo. A sessão começou como sempre. Alongamentos, respiração, movimentos com os braços, estímulos na parte inferior. Tudo igual. Mas ali pelos 20 minutos, quando estavam fazendo um exercício simples de equilíbrio com as costas apoiadas, Marisa pediu: Lucas, tenta empurrar a parte de trás da perna contra o tatame, só para ver se você sente algo diferente. Ele obedeceu, apertando os olhos de concentração. Nada. De novo. Ela pediu. E aí veio. Carol estava do lado, segurando um travesseiro, quando sentiu um leve movimento no pé do menino. Você sentiu isso? Ela perguntou. Eu acho que sim. Marisa se abaixou, colocou a mão com delicadeza na canela dele. Tenta outra vez. Bem devagar. Lucas concentrou, respirou fundo, fechou os olhos e empurrou de novo. Dessa vez, o pé direito se mexeu. Pouco, mas se mexeu. Marisa olhou para Carol, os olhos arregalados. Rafael, do canto da sala, levantou devagar. Foi isso mesmo que eu vi? Lucas olhou para todos, ainda meio confuso. Eu mexi? Você mexeu, filho, Rafael disse com a voz trêmula. Mexeu sim, campeão, Carol completou, se ajoelhando ao lado dele. Você conseguiu. O menino arregalou os olhos, como se só ali tivesse entendido de verdade, e caiu no choro. Um choro bonito, de alegria, de alívio, de vitória. Carol abraçou ele com força. Rafael se aproximou, agachou, puxou os dois pro colo. Você é um guerreiro, filho. Um guerreiro de verdade. Marisa ainda estava boquiaberta. Não é comum isso acontecer assim, tão de repente. Mas quando o emocional está muito envolvido e o corpo está estimulado, às vezes o cérebro encontra um caminho que estava apagado. E ele acendeu. Carol segurava a cabeça de Lucas encostada no peito. Tá acendendo tudo aqui dentro, Marisa. Tudo. A terapeuta anotou os detalhes, enquanto Rafael ainda filmava, tentando não tremer com a emoção. Eu vou mandar isso pro médico de vocês. Ele precisa ver com os próprios olhos. Mais tarde, já na parte externa da fundação, Rafael e Carol estavam sentados com Lucas num banquinho debaixo de uma árvore, ainda digerindo tudo. Você percebeu quando começou a sentir de novo? Carol perguntou. Ontem. Quando eu tava escovando os dentes. Achei que era coisa da minha cabeça. Aí de noite senti de novo, mas fiquei com medo de contar. Medo do quê? Rafael perguntou. De ser só um sonho, e eu acordar e ver que nada mudou. Filho, mesmo que fosse só um sonho, você não ia estar sozinho nele. Lucas olhou para os dois. Depois puxou a mão da Carol e com a outra segurou a do pai.
se eu voltar a andar, vocês prometem que a gente vai andar junto? Os três? Carol olhou para o Rafael. Ele sorriu. Prometo. Onde você for, a gente vai atrás. Lucas sorriu de volta. Então eu vou correr muito. No fim do dia, quando Rafael deixou Carol na porta de casa, ficou um tempo parado, sem ligar o carro. Ela já estava com a mão na maçaneta quando ele disse: Carol, oi? Eu não sei como vai ser daqui pra frente. Pode ser que demore, pode ser que venha mais rápido. Mas hoje eu entendi que a gente tá num caminho sem volta. Ela olhou pra ele, séria. E você quer continuar? Nele? Só se for com você do lado. Ela respirou fundo, abriu um sorriso pequeno e sincero. Então fecha os olhos e segue. Eu tô aqui. Ele segurou a mão dela, encostou a testa na dela e sussurrou. Você é a melhor coisa que aconteceu com a gente. E ela, com a voz baixinha, respondeu. E vocês foram a minha cura. A fundação estava cheia naquele sábado. Era o dia do evento anual, aquele em que Rafael reunia pais, crianças, voluntários e amigos para celebrar as conquistas do ano. A decoração era simples. Balões coloridos, mesas cobertas com toalhas floridas, música infantil tocando de fundo. Tinha cheiro de pipoca e som de risada por todo canto. Lucas estava sentado numa cadeira ao lado de Carol, com um boné virado, para trás, e uma camiseta com a frase Herói do meu próprio caminho. A camiseta tinha sido ideia dele. Ela passou a semana toda ajudando a cortar os tecidos e organizar as oficinas de brincadeiras. Agora, estava ali, observando tudo com um sorriso leve no rosto. Rafael estava num canto, falando com os responsáveis do evento, mas de olho nos dois o tempo inteiro. Ele não se cansava de olhar para Carol. Era como se ainda não tivesse caído a ficha de que ela estava ali, firme, sorrindo, do lado dele e do filho, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. De repente, uma das terapeutas pegou o microfone e chamou a atenção de todo mundo. Pessoal, antes do encerramento temos uma surpresa. Um dos nossos guerreiros quer fazer algo especial hoje. Todos se viraram para a mesa, onde estavam Lucas, Carol e Rafael. Lucas olhou para os dois, segurando firme nas mãos deles. É agora? Só se você quiser, campeão, disse Rafael. Lucas assentiu, sério. Carol se ajoelhou na frente dele. Tá tudo bem, tá? Se não quiser, não precisa. Eu quero. Eu senti que posso. Com a ajuda da terapeuta e apoio de Carol, Lucas se levantou. Primeiro devagar, com as pernas tremendo. Rafael chegou por trás, pronto para segurar, mas Lucas fez sinal com a mão. Deixa eu tentar. As pessoas começaram a se virar, surpresas. Um silêncio foi tomando conta do espaço. As crianças pararam de brincar. Os adultos ficaram em pé. Ninguém falava, só observavam. Lucas deu o primeiro passo. Não foi perfeito. Foi meio torto, lento, mas foi. Um passo inteiro. Depois o segundo. As pessoas começaram a aplaudir. Primeiro devagar, depois mais forte. Alguns pais choravam. Uma menina bateu palmas, com força, gritando: Vai, Lucas! Rafael cobriu a boca com a mão, os olhos cheios d'água. Carol tinha uma lágrima escorrendo no rosto, mas o sorriso dela era de quem carregava o mundo inteiro e ainda assim conseguia voar. Quando Lucas chegou no centro do salão, parou, virou para todo mundo, respirando forte, e disse: Obrigado a todo mundo que acreditou em mim, mas principalmente a Carol, porque ela me ensinou que eu não precisava esperar para ser feliz. Eu podia ser agora. Aplausos, gritos, gente se abraçando, crianças correndo em volta dele, como se ele tivesse virado um super-herói de verdade. Rafael foi até ele, pegou o filho no colo e rodou no ar. Carol correu junto, abraçou os dois. O trio ficou ali, no meio de todo mundo, colado, rindo e chorando, ao mesmo tempo. Horas depois, já com o evento encerrado, o salão mais vazio e o céu escurecendo, Rafael chamou Carol para fora. Os dois estavam cansados, mas felizes.
Sentaram num banquinho de madeira no jardim da fundação. Esse menino me ensina mais do que qualquer adulto que eu já conheci, ela disse. Ele é você em miniatura. Teimoso, corajoso e com um coração do tamanho do mundo. Ela riu. Se eu sou assim é porque aprendi com a dor. E também aprendeu a não deixar ela te destruir. Rafael pegou uma caixinha pequena no bolso. Carol viu, mas não falou. Nada. Antes de você entrar na nossa vida, eu achava que estava fazendo o melhor que podia. Mas agora eu entendi que o melhor só é bom, mesmo quando a gente compartilha. Ele abriu a caixinha. Um anel simples, sem brilho exagerado. Elegante, discreto. A cara deles. Carol, você não é só a mulher que salvou meu filho. Você salvou a mim também. E se você quiser, eu quero viver o resto da vida ao seu lado. Não como agradecimento, mas como escolha. Ela cobriu a boca com as mãos, sem conseguir falar por alguns segundos. Você tem certeza? Mais do que nunca. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Então tá, eu aceito, mas só se puder ser do nosso jeito. O nosso jeito é o único jeito que eu quero. Eles se abraçaram de novo, agora mais forte, como se os dois estivessem soltando um peso enorme que carregavam há anos. O anel ainda não estava no dedo, mas o sim já estava gravado no coração. Naquela noite, Rafael, Carol e Lucas jantaram juntos. Riram, contaram piadas ruins e comeram pão com ovo, porque ninguém queria sair e todos queriam ficar. E naquele silêncio, depois do riso, quando Lucas já tinha dormido no sofá com um controle na mão e os dois estavam lado a lado, Rafael sussurrou. Você lembra quando tudo isso começou? Carol respondeu, quase dormindo também. Lembro. Foi numa dança sem música. Ele sorriu. E agora a gente dança mesmo no silêncio. Ela assentiu com os olhos fechados. E eu não quero que essa música acabe nunca mais.